Mas com vocês, a grande, a querida, a fantástica, que faz tudo, ela é multifacetada, Instituto Manu Bufara, Manu, ela tem tudo, eu já falei tudo isso umas 10 vezes, estou só repetindo. Com vocês, a grande, a querida embaixadora da nossa gastronomia brasileira no planeta hoje em dia, Manu Bufara. Oi, gente, eu odeio atrasar. Como curitibana, assim, é péssimo, mas acabei de chegar do aeroporto e saio... Coisa? Não, tem. Tá. E saio logo em seguida, mas estamos aí, preparada. Bom, eu vim correndo, estou um pouco nervosa. Eu resolvi fazer... acho que tá vindo, né? Resolvi fazer um menu durante a palestra. Então, a gente vai passar em várias fases até chegar na sobremesa, que é a parte doce. Bom, vou esperar eles colocarem o PowerPoint aqui, mas a gente vai começar... eu resolvi explicar um pouquinho, principalmente quando a gente tem sonhos, né? É muito importante sonhar. E o Manu é o meu primeiro projeto e ele teve muita coragem, né? Coragem para chegar onde chegou, não sendo de um polo gastronômico que hoje a gente tem alguns no Brasil, né? Vários. Chegou. Menu. Bom, então nessa jornada a gente começa pelos snacks. Esses snacks, eles são momentos que moldaram a minha vida, a minha visão e meu estilo de cozinha, como eu queria cozinhar, o que eu queria mostrar. E nesse parte dos snacks, eu gostaria muito de falar sobre a palavra autenticidade, que muitas vezes a gente esquece, a gente tem medo de ser autêntico. É muito difícil você ser autêntico, você ser diferente. Não é uma coisa muito fácil você passar barreiras, você construir coisas fora do comum, ou de uma cópia. E eu queria usar a minha cozinha, o Manu, como uma plataforma para eu poder contar histórias, resgatar memórias, entender o que eu estava fazendo ali, qual era o processo disso aí. E a gente começou, a primeira coisa era entender o meu estado, de onde eu vim, quem faz parte do sul do Brasil, o que o sul do Brasil representa. E nessas muitas buscas, eu descobri que não só o sul, mas o Brasil todo, tirando a Amazônia, é um país que as pessoas resolveram chamar de casa, que são os nossos imigrantes. E a maior conexão desses imigrantes era a comida, né? Então, quando a gente vai entender, o quindim é nosso, não. Foram os portugueses que nos apresentaram os ovos. Foi a farinha que foi trazida por eles, né? Os queijos foram trazidos pelos alemães, que foram grandes colonizadores do sul do Brasil. Então, muita coisa eu comecei a descobrir e eu comecei a me entender e o que eu queria contar através dessa autenticidade, dessa experiência de vida. E uma forma mais importante de ser autêntica é o respeito, né? Porque a gente precisa... não sei se eu sei mexer nisso aqui. A gente precisa ter o respeito pela minha história, pela história das pessoas, né? Porque quando a gente pega uma receita, seja de quem fez, a gente deve respeito àquilo. Respeito ao ingrediente que a gente utiliza, ao produtor que fez aquele ingrediente, respeito à terra. E a autenticidade é uma palavra muito difícil que eu acho coragem. A coragem de ser diferente, de romper padrões, sem perder a essência. E a coragem, eu falo, há um tempo atrás, a minha filha joga tênis, a minha filha mais velha, e eu estava no campeonato com ela, e ela dá muito winner, sabe? Muito quer fechar o ponto, ela tem... Aí eu virei para ela, na hora que ela saiu de quadra, no primeiro momento, falei assim, e o professor dela estava do meu lado, e eu já fico nervosa, eu sou muito competitiva, eu já falei, Helena, só passa a bola, Helena, faz a outra pessoa cansar. O professor me puxou com uma força, falou assim, não, quem dá o winner, mata o ponto, tem coragem. Você está tirando a coragem da tua filha. Tem que ter muita coragem para chegar, deu só um saque e ela meteu uma para dentro, é muita coragem. Você está tirando isso, e são poucas pessoas que têm essa coragem. Então não tire isso da tua filha, porque é um poder muito grande ter a coragem de ser autêntica e ser você. E
A minha cozinha, eu acredito que a cozinha de muitos de vocês, elas refletem quem a gente é como indivíduos. E a minha cozinha reflete isso, mas também não como só indivíduo, mas uma cultura muito maior, que é a cultura das pessoas que eu estou cozinhando e representando. Eu resolvi fazer o menu, porque esse ano, eu escolho um tema por ano no restaurante para falar, e esse tema esse ano é imigração. E foi tão legal fazer o estudo da imigração e entender muito da onde eu vim, e o que eu queria falar, e tantas receitas, a gente teve em tantas casas de tantas pessoas, e é tão engraçado porque as pessoas se adaptaram, né? Eu tive numa colônia que até o pessoal hoje estava fazendo um evento muito grande, e o pessoal dessa colônia que veio para Curitiba, hoje são de Vitmarsum, e eles são menonitas. E eles chegaram, eles queriam plantar, porque a única coisa que eles sabiam era plantar, eles não sabiam. Vocês devem conhecer o queijo de Vitmarsum, é muito famoso. E daí eles começaram a fazer queijo, mas eles não sabiam fazer queijo. Não sabiam nem tirar leite da vaca. Aí eles começam essa técnica de desenvolver, e ficou tão grande a produção de queijo, que hoje em Pomerode, não sei quem é de Santa Catarina aqui, tem uma grande produção, maravilhoso, um queijo incrível, feito de cabra, ovelha. Então, acabou desenvolvendo isso. E isso que eu vou contar para vocês. Bom, a gente chega na entrada, a gente fala sobre valorização, e agora eu vou para o primeiro prato, que é a parte mais longa, que é o manu. Agora a gente vai entrar um pouquinho no coração do manu, e o que é o manu, e como um restaurante tão pequeno tem uma representação tão grande dentro do meu estado. Como que a gente construiu e como que a gente chegou nisso. O manu foi aberto em 2011, eu tinha um sonho. Sonhar é maravilhoso, gente. É muito bom. A gente nunca espera. E quando os sonhos crescem mais ainda do que a gente espera, se torna maravilhoso. O Manu, ele é mais que um local de refeição. Ele é um espaço que eu gosto muito de desafiar as pessoas. Você desafiar o paladar, você desafiar a você mudar uma couve-flor. E a couve-flor que está na feira, você servir de uma maneira diferente. A endive, o alho poró. Porque eu acho que não tem preço o ingrediente. A gente não tem como precificar. A pessoa, quando senta ali, quando você desafia, ela está comprando a tua mente, ela está comprando a experiência que você vai dar e a tua criatividade. É mais ou menos isso que é o que eu entendo ali. Através dos pratos, eu queria contar uma história, a minha história, a história das pessoas que estão ali comigo todos os dias, porque a cozinha é isso. O mais importante quando a gente está, as pessoas precisam, quando a gente fala em hospitalidade, que é o que todos vocês, todos nós fazemos, é servir. Quando a gente escolhe essa profissão, dentro da hospitalidade, nós estamos para servir o próximo. E isso não é só servir o cliente. A gente precisa, porque a pessoa vai escolher, gente, o que ela esquece o que ela comeu e o que ela bebeu. Ela nunca vai esquecer um lugar que ela se sentiu bem. Muitos lugares a gente volta porque você se sente bem, né, dentro do restaurante. E é isso é a parte mais importante dentro da hospitalidade. Então, a minha equipe, por exemplo, eu tenho vários exemplos, mas o garoto que trabalha na nossa pia, o Carlitos, está comigo desde quando eu abri o Manu, desde 2011. A minha chefe, que hoje é chefe de um hotel que a gente abriu, também está comigo um pouquinho antes, quando eu dava aula, desde 2010. Então, por que essas pessoas estão dentro da empresa? A minha chefe de confeitaria está no Manu desde 2011, desde quando abriu. Então, porque a gente faz as pessoas se sentirem bem. É quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de sustentabilidade com a natureza, mas nada adianta se a gente não tem a sustentabilidade financeira, sustentabilidade humana, né? Então, é isso que a gente fala quando a gente fala de Manu. E era isso que eu queria. Queria contar a história da minha equipe, da minha cidade, da minha família, a minha história, através da refeição que a gente serve. Então, isso é quando a gente fala de essência, que é a entrada. O Manu foi uma grande jornada de identidade para mim. Foi um propósito de identidade. Como eu criar isso? Eu estava em Curitiba, muita gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Você está em Curitiba, não vai funcionar. Porque, claro, abri um restaurante de 5 mesas, sempre teve menu, nunca tive à la carte. Isso não vai dar certo em Curitiba. Naquela época, a gente está falando de 13 anos atrás, com vinho harmonizado. Não. Nunca servi refrigerante, nunca servi nada em lata, nada. Sempre foi vinho, nunca tive um coquetel no Manu. Vinho e água, só. Nem cerveja eu tinha. Eu lembro que quando pediam cerveja, eu tinha que correr no boteco da esquina para comprar uma Stella, uma Heineken, sei lá. Não tinha. E até hoje não tem.
O Manu, ele não é um restaurante, eu acho que ele é um manifesto, não só meu, mas de todas as pessoas que passaram pelo Manu, fizeram a história do Manu, porque eu acho que um restaurante não é só teu, né? Você não pode chamar de você, porque quantas pessoas, eu vejo durante esses 3 anos, quantas pessoas deixaram receitas no restaurante? Que a gente se apropria, mas deixaram. Uma técnica nova de pão, né? Uma mudança de uma sobremesa, a mudança da nossa manteiga, passou por vários processos, não muda esse creme de leite, muda essa nata. E são histórias, são pessoas que deixaram sua marca dentro do Manu. E essas conquistas não é só minhas, são deles também, né, junto. E quando eu decidi abrir o Manu, eu sabia das dificuldades, eu sabia que eu tenho muita dificuldade, que eu teria que enfrentar e que eu não estava dentro de um polo gastronômico, que eu ia ter uma dificuldade um pouco a mais, que é a dificuldade de educar, que é muito difícil. E eu não tive medo, a gente foi, né? Porque educar as pessoas e informar é muito difícil. É uma coisa que... É a mesma coisa, a gente quando fala de educação, a gente não fica chateado quando alguém chega para você e corrige seu filho? Você fica um pouquinho. A gente tenta ser liberal, ok, não é? Pode chamar atenção quando quiser, a gente já fica com o pé atrás, né? Ou quando chama a atenção de algum amigo, de alguma pessoa que é muito perto. E o Manu, eu tinha que chamar a atenção do comensal, do cliente. Né? Então, imagina. Não é assim... porque né, era daquela época, era assim. Então, eu comi em Paris um pouco melhor. O ponto da sua carne precisa um pouquinho menos. E eu engolia. Falei, não, claro, com certeza. Obrigada pela sua informação. Eu vou tentar melhorar. E eu respondia dessa maneira. Vou tentar melhorar. Eu fazia sempre assim, poxa, né? Também não podia jogar pedra. Não, até hoje também não jogo. Mas assim, era essa maneira que eu tentava enfrentar os problemas que a gente tinha nessa época. Mas para mim foi uma oportunidade. É uma oportunidade de mostrar a força e o poder que tem um restaurante. A gente não imagina a força que a alimentação hoje tem dentro de uma sociedade. Né? O quão valioso e quão importante o envolvimento nosso. Eu vou chegar um pouquinho mais para frente e falar nessa parte social. Então, um restaurante que ele não é só pela localização, né? Diferente quando a gente fala de Europa, né? Que quando a gente faz jantar, a gente vai num restaurante que é uma fazenda, fica 2 horas de Milão, a gente pega o carro, pega o trem, a gente vai comer, a gente se hospeda. A gente não tem essa cultura aqui. Então, é um pouco mais difícil, né? Eu tenho um hotel na região metropolitana de Curitiba, que fica dentro de um campo de golfe. E assim, de novo, né? Eu acho que eu gosto de pegar coisas assim, né? Acho que tá no sangue. Mas também é a mesma coisa. É um hotel que as pessoas têm que sair da cidade. Se você vai trabalhar, não dá para você ficar. Ele é longe, ele fica a 40 minutos do centro. Então, é um hotel de descanso, é um hotel que tem um spa, é um hotel para você se reconectar. Mas também, né? Não é uma coisa muito fácil você, de novo, quebrando os tabus. O Manu, ele começou a ser desenvolvido muito antes. Eu era chefe de uma rede de hotel em Curitiba e eu sempre quis mudar, sempre quis trazer produto local. Eu acho que por onde eu passei antes, né, os meus estágios, sempre tiveram, os trabalhos que eu tive, sempre tiveram essa conexão muito grande com o produtor local, com o produto. Então, eu fui buscar muito isso. Dentro do hotel eu já fazia isso. Já usava produção familiar, a produção agrícola local, o pequeno produtor, os orgânicos. Então, eu já conhecia muita gente, já tinha muita conexão. Fornecedor de tomate, fornecedor de hidromel e peixe. Daí, como foi o peixe? Quando eu cheguei no Manu, não tinha peixe fresco em Curitiba, era muito difícil. O que tinha de fresco era salmão e tilápia, que nem era fresco, né? Era o que tinha no mercado dos restaurantes japoneses. Lembra naquela época que serviam peixe prego ainda, né? Nos restaurantes japoneses tinha muito, era super famoso. Eu lembro que Curitiba era o máximo, assim. Aí, eu tenho um grande amigo que hoje tem uma empresa enorme em Curitiba, que se chama Trapiche Pescados. E eu falei, Bernardo, a gente precisa de peixe fresco. Impossível, não vai dar. Não tem como trazer, o pescador é complicado, carro para chegar todo dia. Não tenho como atender. Falei, Ber, você vai conseguir pegar muito cliente. Porque, você veja bem, a gente está falando o quê? 10 anos, 12 anos atrás. Em Curitiba, a gente não tinha essa coisa de servir pescada, cru. Estou falando de um restaurante japonês em massa, tá, gente? Em Curitiba, não os menores. Estou falando massa, que hoje a gente serve pescada, robalo. Hoje você vai em todos, você consegue encontrar esse tipo de produto. E o Bernardo começou a trazer, hoje existem vários em Curitiba, eu falo dele porque foi um dos primeiros ali, os pioneiros na cidade, hoje ele atende o estado. E daí a gente começou a desenvolver o Manu.
E muito engraçado, porque, como eu falei para vocês, eu tinha sonho. Então, todos os meus estágios, quando eu passei pelo Noma, pelo Alinea, acho que todo mundo teve essa fase, eu tenho essa fase, eu tenho até hoje, eu adoro escrever, né? Adoro caderninho, eu tenho vários. E quando eu fui escrever meu livro, eu abri esses caderninhos. E o Manu foi desenvolvido por esses caderninhos. Então, eu lembro que eu saía, eu trabalhava no Noma, eu estava de folga, eu sentava no parque e eu ficava desenhando como eu queria o restaurante, sonhando como ia ser o menu, como ia ser os produtores. E depois foi muito legal voltar e reviver os caderninhos novamente, né? Então, o Manu começou a ser desenvolvido na minha mente sem eu saber, há muito tempo atrás. E quando a gente resolve abrir, aí tem todo o processo, né? Eu acho que o processo dos desenhos visuais e o processo que uniu, né? Que uniu um pouco das minhas viagens, um pouco da minha história. O Manu nunca teve um arquiteto, foi tudo eu. Então, as obras de arte tem lá dentro, eu coloco, eu que escolho a cor do restaurante. Eu sou muito de cor, assim. Então, nos uniformes, para mim, tem que combinar, porque eu acho que um restaurante ele tem que trazer paz, leveza. Ele não tem que trazer cores fortes, escuras, assim. Na minha visão, gente, eu sou bem louca. Tipo assim, eu não como peixe com feijão preto. Para mim, combina com feijão rosinha. É louca, é cor, assim, não é problema. Eu acho que o restaurante para mim também. Então, eu acho que a decoração tem que combinar com o uniforme, que combina com a cozinha. Eu gosto de todo mundo igual, sabe? Os uniformes, a roupinha. Eu sou meio careta nesse ponto. Então, eu sempre tive esse problema, então eu queria tudo branco. Aí o Manu já teve várias fases, né? Se você olha na internet, ele já foi vermelho, agora ele é cinza, ele é mais maduro, né? Acho que a gente também vai ficando mais madura na vida. Então, aí chega num ponto que isso para mim representa também, porque eu vejo as mudanças que eu tive durante esses 13 anos e o restaurante acompanhou, né? Então, ele foi várias cores, já mudou várias cores a cadeira, já mudou as mesas, a disposição. Então, isso foi acompanhando um pouco do meu reflexo, né? Da minha visão. Eu sempre acreditei que a cozinha ela é o reflexo de quem cozinha, sabe? É o nosso reflexo. Você acaba colocando não só no alimento, mas na maneira como você treina, porque a gente quer que a pessoa, a gente se coloca, eu me coloco muito na posição do cliente, né? Esses dias, eu gosto de dar uns exemplos para a gente entender. Eu não sirvo carne no menu, né? Nesse menu esse ano. Eu sirvo peixe, frutos do mar e vegetais. E aí, semana passada, no grupo, chefe, nós estamos com uma mesa que tem 2 pessoas judaicas na mesa, então não come porco e frutos do mar. Daí eu não falei nada. Eu falei, vocês conversaram, vocês 3, né, os chefes e tal? Sim, a gente já decidiu o menu. Falei, vocês podem me passar? Daí me passaram. Daí eu falei assim, você tem, perguntei para eles, é uma expectativa muito grande, né? Você cria. Estou indo num restaurante. Falei, vocês avisaram que é um restaurante de peixes e frutos do mar? Não. Eu falei, gente, a pessoa tem uma expectativa enorme de vir no menu, ela não é vegetariana, e ela vai chegar no restaurante e ela vai comer um menu de vegetais. Só vai ter um peixe no menu, de 11 passos, né, 2 sobremesas, um peixe, o resto é todos vegetais. Será que ela está nessa expectativa de que ela vai comer isso? Não, ela não está nessa expectativa. Obviamente que não. E assim, não é que eu tenho um conceito de não servir carne, não é isso. Mas assim, quando tem uma exceção dessa, o que é nosso trabalho? Eu falei para eles, o que é nosso trabalho? Servir. Hospitalidade. Isso era 4 da tarde. Simone, já estou indo correndo no Dielso, vou comprar uma coisa que é legal porque a gente tem o hotel, daí tem as pontes, né? Então vamos servir uma carne, um cordeiro. Entende? Então assim, a gente precisa se colocar na posição do próximo, né? Isso é hospitalidade e pensar um pouquinho à frente. A gente precisa estar um passo à frente do que o nosso cliente vai sentir. Bom, filosofia, cardápio, espaço, acho que tudo isso tem que estar conectado, servir, hospitalidade. E quando a gente fala de coragem, a gente falou de tudo isso, também tem os desafios, né? Houve dúvidas? Muitas. Houve desafios? Muitos. Mas também houve muita certeza, né? Eu tive muita certeza. Desafios que faz a gente desanimar. Eu tive várias crises. Não quero mais, vou trabalhar com meu pai na fazenda, vou ser agricultora, isso aqui não é para mim. Eu não tenho investidor, eu sou sozinha no Manu. Então, assim, eu queria pagar conta, eu queria fazer administrativo, eu queria ser chefe, eu queria ser esposa, eu queria ser mãe, eu queria tudo, né? Eu queria conquistar o mundo. Aí a gente dá um passo, né? Mas eu já vou chegar nesse passo aí. Então, construir o Manu, para mim, foi um ato de muita coragem, de muito conhecimento meu. Acho que é mais amor, né? A gente tem muito amor. Tudo que a gente acredita no amor, a gente se joga. Mas também foi muita crença do que eu queria. Eu acho que foi uma prova para mim. Sabe quando você quer provar para você mesmo? Não é para os outros, é para você mesmo que você consegue fazer, né? Tem muitas coisas que a gente fala, não vou, porque não vou conseguir. E acho que eu queria provar isso.
E o Manu, acho que é uma extensão da Manu, né? É muito difícil você nomear um restaurante com o seu nome, porque ele representa muito você, muito a tua personalidade. E eu acho que é isso que o Manu representou para mim. E ele começa a construir essa história dentro da comunidade de chefes, de pessoas. Então, eu acho que nessa parte das entradas a gente fala de sabor, história, conexão. E agora a gente chega no prato intermediário, que são os desafios. Bom, os desafios. Eu quis abandonar? Quis. Teve uma vez muito brava, que se não fosse meu marido, eu teria jogado tudo para cima. Eu falava, não quero mais, não quero mais. Por quê? Eu quebrei um restaurante? Quebrei. Eu tinha um restaurante, tinha o Não Manu, um do lado, foi meu primeiro susto financeiro e susto de... era perfeito, era bom, mas eu não estava preparada. A gente quer crescer muito rápido, né? Sabe aquela coisa? Eu quero ter um grupo Manu, grupo não sei o quê, né? E eu tive um tombo antes, um tombo 2000, acho que 6 anos atrás. E daí eu resolvi pensar, putz, resiliência, determinação, calma. E meu marido fala, volta, entendeu? Volta, porque você está no teu caminho, e às vezes não é... A gente só não encontra flores no caminho, né? A gente tem que encontrar umas pedras, a gente precisa cair, né? A gente precisa superar as nossas adversidades que a gente encontra. E eu acho que eu dei um passo para trás para entender meu objetivo. Primeiro, você precisa ter uma marca consolidada antes de você querer criar 300 mil coisas e fazer muitas coisas. Estou falando muito? Você tem que me avisar do tempo, hein? Senão se deixar doida aqui. Bom, eu acho que o Manu, ele também foi o reflexo das minhas horas trabalhadas, das minhas superações, das conquistas. E quando a gente leva um tombo, a gente leva uma lição de vida, a gente aprende muito mais, né? Os tombos fazem a gente crescer, a gente se superar, e a gente vê o quanto é importante você cair, né? Cair, todo mundo fala, quando você cair, ninguém está perto de você. Não, graças a Deus, eu tive muitos amigos, muitos chefes, e eu falava assim... E Curitiba, ela é uma cidade que abraça a gente, é muito conectado, os amigos, os nossos chefes. Eu já vou contar uma história que aconteceu hoje. Mas o Manu, ele foi um desafio para mim desde quando ele abriu, desde o dia A. Porque eu queria ser tudo, né? Eu queria ser multifuncional, eu queria ser um polvo. E eu não era um polvo, né? Eu não tinha essa habilidade de ser. E daí eu começo a entender que eu preciso de outras pessoas perto de mim para me ajudar, porque a gente não cresce sozinho, né? Uma andorinha não faz verão, a gente precisa de ter várias andorinhas juntas para nos ajudar a crescer e construir essa história. E eu precisava, a primeira coisa, construir uma equipe forte. Forte que eu diga, não... porque eu também não estava no polo gastronômico, então eu precisava, de novo, educar, informar e ensinar. E quando a gente está à frente de uma cozinha, ninguém coloca o nome chefe. Quem coloca o nome chefe são as pessoas que trabalham com você. Porque, às vezes, você tem um conhecimento a mais, você sabe a mais, você tem uma lição de vida para contar, e isso é muito importante. E eu consegui construir essa equipe, graças a Deus. Desenvolver pessoas, educar. Eu gosto muito de ensinar, eu gosto muito de compartilhar. Né? Eu lembro quando eu estava escrevendo meu livro, tem um prato clássico no menu, que é a cenoura, está 7, 8 anos no menu. E daí a minha chefe perguntou, mas tu vai botar a receita da cenoura no livro? Eu falei, por que não? Dela assim, nossa, mas e o molho? Eu falei, mas o que tem, gente? Quantas pessoas já passaram pelo Manu e já fizeram esse molho? Ai, capaz. Se a pessoa quiser fazer e tiver outra ideia de botar em outro vegetal, ótimo. Eu acho que é isso, é compartilhar. E chega um momento que você quer o reconhecimento, né? Você quer o teu reconhecimento de todo o trabalho que você fez. Isso é importante. A gente não pode negar que, não estou aqui para prêmios. Prêmio não é para você, não, chefe. Prêmio é para a equipe. Prêmio é para a galera que trabalha no restaurante. Não seja egoísta. Né? As pessoas que trabalham ali também acham importante. Para eles é um currículo. Então, quando a gente... eu, em momento nenhum, falei, não quero. Eu quero. Porque você abre porta para as outras pessoas. Quando você ganha um prêmio, você ganha um palco, você ganha um microfone. E assim você vai abrindo para outras pessoas da sua cidade, do seu estado, do seu país. Então, você vai conquistando e as pessoas vão conquistando juntos. Né? É igual numa empresa. Né? Se abre uma posição de uma chefia de um setor, esse cara vai subir e vai abrir oportunidades para outros. E assim acontece quando acontecem esses prêmios. Bom, e daí acontece o equilíbrio, gente. Equilíbrio do quê? De inovar, de inovação e tradição. Que é bem difícil a gente ter esse equilíbrio entre as duas coisas.
Bom, o maior obstáculo para mim foi manter essa essência no mercado. Muitas vezes as tendências estão acima da gente. A gente vem as novas tendências e daí puxa ali, né? Vem, tendência nova. Não, vou me manter. E aconteceu muito tempo. São 13 anos que eu estou no mercado, só aprendo mais. O Alex, que está aí, muita gente tem 30 anos. Quantas vezes eu olho um restaurante com 50 anos, 60 anos, 25 anos igual o Dom, quantas tendências não chamaram eles, né? Não, vou me manter. Então, isso é um pouco da consciência do trabalho nosso como chefe. Isso também são das nossas crenças, do que a gente acredita, né? Existem muitas fórmulas prontas, né? Que é muito fácil, né? Tá aqui, vamos fazer. Que não é errado, gente. Não é errado. A gente segue tendência. Moda segue tendência, carro segue tendência, tudo segue tendência. Não é errado fazer. Mas estou falando para mim, na minha visão, no Manu, eu não podia seguir tendência, porque aquilo para mim era um caminho e eu queria ter aquele objetivo. Já tinha me quebrado, né? Já tinha quebrado já estava sem dinheiro, já estava me ferrado. Foca aqui. Bom, e daí chega um momento nesse intermediário que começa a pesar vida pessoal e profissional. Né? Pessoal, eu digo, eu tenho casa, tenho marido, tenho casa, tenho família, tenho mãe, nananana, e mãe, esposa, empreender, então conciliar tudo isso era muito complicado, assim, no começo. Bom, eu sou casada há 20 anos, desde quando eu tinha 18 anos, vai fazer 21 amanhã, nem lembrava, dia 23. Bom, e eu acho que foi um momento, eu fiz uma frase aqui, mas eu tive que encontrar um balanço, sabe? Uma dualidade entre as duas coisas. E eu tenho para mim, o que me ajudou muito nessa época, eu adoro TED Talk. Eu sou viciada, assim, de tudo quanto é tipo, de natureza. Eu sou aquela pessoa que pega o Instagram não para olhar a vida dos outros, mas para ver coisa da agricultura. Adoro. Ontem eu estava vendo uma máquina que vai tirando a lavanda, já vai embalando, tipo buquezinho. Bem, sabe aquelas coisas bobas, assim? Aí ontem eu estava vendo, daí tinha uma pessoa do meu lado e falou assim, eu também gosto de ver essas besteiras aí. E bom, tem uma frase, era o presidente da Coca-Cola, e ele fala que existem 5 bolas para a gente brincar na vida. Uma é família, espiritualidade, amigos, espiritualidade, amigos, família, e... Não, é o último, já chego lá. Já vou lembrar. Eu acho que é diversão, alguma coisa assim de social e tal. E a quinta é trabalho. As 4 primeiras bolas são feitas de cristais. E o trabalho é feito de borracha. Quando o trabalho vai, ele volta. A gente na vida, a gente muda, né? A gente troca de profissão aos 40, né? A gente pode falar de grandes CEOs, grandes empresas no mundo que começaram aos 40 anos, né? O dono tinha 40. Mas quando você quebra uma bola de cristal, é muito difícil colar de novo. A gente não cola, é impossível. Então, pode até colar, mas vai ficar sempre aquele quebradinho, né? Então, eu comecei a colocar isso na minha vida e comecei a entender. Então, eu tenho o meu trabalho muito importante, muito. Minha família importante, muito. Estão todos iguais? Não. Para mim, eu sempre tenho Deus, família e trabalho em terceiro lugar. Porque trabalho pode errar, mas você conserta no outro dia, está tudo certo. Mas a minha família, eu comecei a entender, e sem eles eu não conseguia fazer as coisas. Mas isso, gente, demorou muito, tá? Minhas filhas vão fazer 9, 10 anos agora. Eu estou falando que isso aí eu comecei a ver depois dos 5. Então, depois que nós tínhamos 5, há 5 anos atrás. E eles se tornam meu combustível, né? Porque você quer um mundo melhor, você quer trazer novidades. Quando você volta de viagem, né? Eu tenho uma técnica com as minhas meninas que eu ponho os bilhetinhos. Então, eu estou em Dubai, 5 dias, cada dia o Dário, meu marido, esconde os bilhetinhos nos lugares na casa, no quarto delas, e delas leem. Algumas vezes é sobre empoderamento, algumas outras vezes mamãe está em Dubai. Dubai é o quê? Dubai é uma cidade, um pouco de cultura. Então, a gente vai brincando durante esses bilhetinhos, é a maneira que eu encontrei de estar conectada com elas durante a viagem e a gente não perder essa qualidade de mãe, filha, família. Bom, como eu falei, acho que esses foram os obstáculos que eu tive
durante todos esses desafios. Não vou entrar na parte financeira, porque, obviamente, a gente leva vários tombos. Tombos porque, eu digo até de ingrediente. Naquela época que tinha que servir o Wagyu, eu servia, pagava uma nota. Assim. Aí eu comecei a entender que meu trabalho é criar. Meu trabalho é criar dentro do restaurante, superar as expectativas das pessoas. Então, assim, eu precisava... O que é ser bom? Sei lá, o prato da cenoura, vamos usar. É uma cenoura, gente, com molho. Eu termino o menu com essa cenoura. Aí passou vieira, polvo, peixe, lagostim. Qual o melhor prato do menu? A cenoura. Então, assim, é muito difícil criar, para mim, quando as pessoas perguntam, você tem um menu por... Não, eu tenho uma palavra no ano, né? Que ano que vem se chama vivências. Mas esse ano chamava imigração. Durante o ano, eu troco pratos? Troco. Esse ano a gente vai fechar o ano com 52 pratos. É impossível eu conseguir criar menus e pratos perfeitos durante muitas menus. Então, isso foi... Gente, são 13 anos, então eu fui aprendendo comigo mesma. Eu não consigo criar... Né, se a gente falar de Da Vinci, existem milhares de obras, mas se a gente lembra de uma, né, que foi uma grande. Espero que todo mundo lembre da minha cenoura no futuro. Mas eu acho que é isso que marca, né? Você ter um bom... e para que tirar? Se ele está perfeito, ele está muito bem feito, ele está ali. Por que eu vou tirar? Não vou tirar. Eu tenho clientes que voltam e falam assim, esses dias a gente tira a cenoura, porque no Paraná, o nosso produtor, a melhor época da cenoura é agora, né? E durante maio até julho, ela não é muito legal, é um pouco mais seca, não é tanta água, então ela não fica tão perfeita. Então eu tiro do menu. Daí é muito engraçado, porque tem pessoas que viajam, né? Mas não tem a cenoura? Não tem. Eu até fico mal, sabe? Eu preciso desenvolver uma cenoura que fique o ano inteiro. Bom, hoje eu olho para trás e eu vejo como todas as experiências durante esses 13 anos me moldaram, né? Como eu cresci errando, muitos erros, muitos obstáculos. Eu acho que esses obstáculos, eles me ensinaram a valorizar pequenas coisas, pequenas vitórias, sabe? Vitórias pequenas que às vezes, assim, não é boba, mas assim, é importante. E como sonho é legal, né? Nessa parte, eu sempre trabalhei com hortas urbanas, sempre. Mas sempre quis ter, era meu sonho era ter uma horta, que eu pudesse chamar de minha, mas que as pessoas que vêm fazer estágio no Manu começassem na horta, sabe? Vai lá na lavoura, vai cavar, vai ver como funciona, vai tirar o leite da vaca, vai cuidar da cabra. E eu esperei, nunca tive... E muito engraçado, um sócio nosso virou e falou assim, eu tenho um terreno do lado do hotel, você não quer pegar? Pra você fazer tua horta? Eu falei, opa, eu quero. Então, assim, são 13 anos com o mesmo sonho, num papel, já tinha desenhado, já tinha feito. Tanto é que quando ela chegou para fazer os canteiros, óbvio, a gente está trabalhando junto com uma pessoa que entende, obviamente eu desenvolvi meus canteiros na minha pessoa, mentalidade, eu tenho pós-graduação em agronomia, eu desenhei do meu jeito, né, como eu queria. E daí ela chegou, mudou tudo. Mas, assim, as coisas vão acontecendo, né, quando a gente sonha, busca, batalha. Bom, eu acho que eu consegui construir relações genuínas com a minha equipe, assim, com pessoas, né? Todo mundo que sai do Manu são pessoas que estão presentes na minha vida ainda, né? Eu acho que eu tenho um exemplo muito grande que é a Débora, que foram 12 anos de Manu, precisava de um break, foi morar em Noronha. Daí na hora ela me ligou, chefe, não aguento mais isso aqui. Eu falei, eu estou abrindo um hotel. Então volta. Então, assim, quando a gente sai de portas abertas, a gente não sabe o que a vida nos vai... Né? Sempre falo para eles, podem te tirar tudo, mas não te tiram teu nome. A parte mais importante da tua vida é teu nome. Porque você não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe como vai construir. Bom, os reflexos das superações, de provas, de coragem, propósito, e como as coisas podem se transformar numa coisa, né, extraordinária se a gente tem foco, objetivo do que a gente vai fazer. É a cenoura. Bom, oportunidade, eu sempre brinco, o que é oportunidade que fica nesse... A gente vai falar um pouquinho brevemente, mas eu não sei se vocês sabem do carro vermelho, alguém já deve ter contado isso para vocês? Não? Quantos carros vermelhos vocês viram hoje na rua? Ninguém lembra, ninguém sabe se viu, não. Cada carro vermelho vale $100. Quantos carros vermelhos vocês teriam visto? Oportunidades batem todos os dias na porta da gente. Não vou fazer, nem vou mandar o orçamento para esse lugar, não vai fechar. Você não sabe. Você não sabe quem está sentado do lado o meu sócio, a gente se conheceu no avião.
O Dário fala só ela, né? Porque eu converso com todo mundo no avião. Oi, tudo bem? Você tá indo para onde? O que você vai fazer? E foi assim que a gente se conheceu. Então, nos outros negócios, não nisso aí, não no Manu. E eu falo muito sobre isso, é a oportunidade. O prato principal, a gente está chegando no final, tá? Já vou liberar vocês. Tradição e inovação. Um não existe sem o outro, gente. Não adianta, sempre quando eu vou numa cidade, eu sempre vou no clássico, comida de rua, para você entender o que o chefe vai servir, né? Eu tenho um amigo clássicozão, que está em Istambul, e é muito legal, ele me ensinou isso a primeira vez que eu fui visitar ele. Ele falou assim, hoje nós vamos fazer comida de rua, porque Istambul tem muito comida de rua. Aí, 2 dias depois, eu fui comer no restaurante dele, daí eu pude entender. Eu pude entender o que ele estava contando através do menu dele. Então, é tradição e inovação. A gente não consegue inovar, né? A gente não conseguiu chegar no Tesla hoje sem os carros que foram desde do passado até hoje que a gente tem, né? Então, é mais ou menos isso. E era honrando, eu queria fazer essa inovação e essa tradição, que é hoje o que o Manu representa, mas honrando as raízes e a parte mais importante que a gente esquece: sabor da comida, gente. A comida precisa ter sabor, não é botar qualquer coisa ali. É muito importante isso. Desde você fazer, né? Eu estou vendo o meu grande amigo, chefe aqui, que eu vou dar um exemplo de um prato que viaja ao Brasil, que é a caldeirada para mim, muqueca capixaba, depois vai muqueca e chega lá no Nordeste com uma peixada, né? É um prato que viajou todo o Brasil, só vai mudando. Dendê, leite de coco, um tucupi, mas ele vai viajando. Mas todos têm sabor. Você não fica na expectativa na hora que você vai comer uma muqueca, né? A gente tem feijoada, né? São pratos que você cria expectativa. Porque tá ali, né? Então, assim, é inovação e tradição. Não tem como eu vou inovar uma feijoada e vou botar curry na feijoada, né? Tipo, vamos falar, é louco assim, né? Então, assim, a gente, quando vai inovar, tem que prestar muita atenção na tradição, porque a pessoa vem com a expectativa da tradição, gente. O nome é tradição. Eu fiz um programa de TV agora, e daí vem nos nomes ali, né, que a gente lê. E eu falo, mini versão feijoada 2.0. Eu nunca vou esquecer desse nome. Falei, meu Deus do céu. Porque a expectativa era o quê da feijoada? Feijoada, né? Você quer encontrar o sabor da feijoada, você não quer? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Eu não falo nem só do prato. E também XO, né? Tinha muito XO. Falei, o que é esse XO, né? XO. Fui pesquisar, agora eu entendo. XO é uma coisa acima do que deveria ser. E 2.0 é porque já existe uma. Então, a feijoada, certo, é 1.0 e a 2.0 é a feijoada nova dele. Mas a gente tem que tomar cuidado com o nome, na hora que a gente nomeia os pratos. Isso vem muito de tradição e inovação também. Bom, a gente vive em tempos, gente, super autênticos e inovação. Não estou falando de cozinha, estou falando de tudo, né? Hoje, as pessoas te criticam... 5 minutos. Se você é sustentável ou não, as pessoas te olham, né? Se você usa muito plástico, as pessoas olham pra gente, né? Fica assim de olho, né? Eu também olho. Eu olho os carrinhos do mercado e fico louca com as mães, né? Fico louca, fico olhando. Meu marido fala assim, você não vai falar, né? Você não vai falar nada para mim? Eu falei, não vou falar nada. Mas assim, a gente fica olhando, a gente olha para a conversa do próximo, e isso fala muito. E é passado e presente. Profundidade e significado. Eu escrevi algumas palavras agora no avião para tentar mostrar para vocês o que é isso. Eu tenho 5 minutos. Eu vou tentar chegar no prato principal. No prato principal, na sobremesa. Bom, o sorbet. O sorbet a gente fala de refrescar ideias, parar a pensar, refrescar e tomar foco nas coisas, né? A gente precisa reavaliar a direção que você está indo. Muitas vezes a gente dá 3 passos, a gente precisa voltar aos 3 e falar, putz, calma, vamos lá. Estou muito longe do que eu estou fazendo. Então, assim, para mim, enfrentar esses obstáculos me deu clareza, me deu meta, entender um pouco de quem era a Manu, porque a gente precisa nos entendermos, a gente precisa entender a nossa personalidade e onde a gente quer chegar, né? Às vezes a gente quer, né, igual eu falei do polvo, né? Eu também já fui polvo muitos anos da minha vida, para entender que não tenho braço para tudo isso. Bom, e a vida... Ela é assim, gente, cozinha principalmente. Ela distrai, ela desafia todos os dias. A gente erra, a gente acerta, a gente lida com pessoas humanas, né? Não é uma máquina, né? Então, as pessoas vão errar, o sal e tal. A gente tenta o mínimo possível não ter os erros, né? Esses dias, coisas muito simples. A Isabela, minha chefe, que viaja comigo o mundo inteiro, ela sabe fazer. A gente chegou na Itália, o ingrediente principal do meu prato era tucupi, ela não levou.
Que delícia. Eu falei, Isa, dela, chefe, não, vamos desenvolver. A gente, cara, dela tinha uma pimenta de tucupi, a gente jogou toda a pimenta de tucupi, misturamos água, fizemos um caldo com katsuobushi, sei lá, desenrolamos o negócio. Mas acontece, o que eu ia fazer? Assim, eu falo assim, tá na chuva é para se molhar. E qual que é teu trabalho? Eu brigasse com ela, ia fazer alguma diferença? Não. Se eu brigasse, o que ia acontecer? Ia desestruturar quem? Ela. Falei, Isa, tá tudo certo, vamos desenrolar aí. Vai atrás aí de uns katsuobushi, pega uma zero, vamos fazer o negócio acontecer. Agora estamos aqui. Eu estava com minhas filhas num parque de diversão, estava passando um tufão. Falei, será que vão? Não vou, meu marido não vai. Falei, vou sim. Vai todo mundo, cheio de gente lá no parque. Falei, vamos. Elas amaram, nunca mais vou esquecer. Uma chuva, e nós lá no parque. Na fila, não tinha nada. Até hoje elas contam. Então, assim, depende da gente. Depende do chefe, depende de como você vai tornar a situação prazerosa. Então, isso é um pouco do sorbet. Estou passando meio rápido, tá? Então, assim, hoje eu me comprometi com o meu sonho, com as minhas habilidades e com as minhas limitações financeiras, que isso é a parte mais importante. Porque, às vezes, a gente quer dar sabe, tipo, o parcelamento do cartão de crédito, 12 vezes, né? É isso aí. É limitações financeiras. A gente precisa entender isso. Bom, eu estou chegando no final. Reavalie. E eu vou chegar na sobremesa. Tinha o café, mas o café fica para uma próxima, ano que vem. Bom, não, tranquilo. Eu vou juntar a sobremesa com o café. Quando chega na sobremesa, a gente adora compartilhar. Então, eu chamei de doçura partilhada. Então, a gente conclui o nosso menu, essa jornada, né, que a gente viajou juntos aí, que a gente chega à sobremesa. E quando a gente chega de sobremesa, para mim, o que é sobremesa? É celebrar. Então, tudo isso que a gente conquistou, ganhou da sociedade, prêmio, a gente precisa fazer o quê? Devolver de volta. De que forma? Eu devolvi através do Instituto Mano Bufara. Gente, foi criado por mim? Não. Foi uma coisa mais engraçada. Eu estava assim, numa plateia, o nosso prefeito de Curitiba, Rafael Greca, proibido servir comida na rua. Lembra? Foi um caos, todo mundo criticou. Proibido servir comida na rua. Não pode mais aqui nessa cidade. Ele liberou todos os refeitórios da cidade, que hoje são 8, para que as entidades pudessem assumir as cozinhas e dar dignidade. Porque dignidade é o quê? Sentar à mesa, lavar a mão e comer com dignidade. Então, ele deu para a comunidade, a associação, igreja daqui, igreja de lá, para usar esses refeitórios durante a noite e durante a tarde para a população. Não é para moradores de rua só. Se você quiser entrar na fila para pegar, também pode. Bom, aí eu estava sentada aí, e daí, segunda-feira, ninguém pode segunda. A Jussara está aqui, ela também faz parte desse movimento. Levantei a mão e falei assim, eu tenho um projeto. Aí o Felipe me olhou, que é o secretário, que projeto você tem? Tem um negócio. Aí ele, como é o nome do seu projeto? Falei, Mulheres do Bem. Não tinha nada, gente, não tinha projeto nenhum. Eu liguei para as minhas amigas chefes de Curitiba, a gente tem um grupo bem grande, falei, gente, roubada, mas todo mundo tem que ir. Não tem, não, nós vamos servir comida toda segunda-feira, 350 marmitas com fruta ou doce e suco. Cara, você é louca. Não, nós vamos. E a gente já tinha feito vários. Aí, beleza. Não, tá bom, vamos. Então, vamos. Claro, hoje o projeto cresceu, tem muita gente. Então, assim, o Mulheres do Bem hoje é um braço dentro do Instituto, mas ele serve, tipo, 2 vezes no ano de tanta gente que serve alimento. E foi assim que começou. E daí começou assim, vamos fazer um projeto. Aí davam dinheiro na minha conta. Aí eu tenho uma amiga que trabalha na parte de educação. Você é louca, não, vamos organizar isso. Daí criou o Instituto, que hoje a presidente é da parte de educação, que é a Adri, e a vice-presidente é a Fernanda, que é uma líder. Eu falo para ela, você não é nem ela é um avião, um leão, ela é bem louca. E ela desenrola o negócio. E daí começou a surgir o Instituto, e hoje o Instituto faz parte de vários projetos, mas para a gente, a visão do nosso trabalho é trabalhar com alimento e educação. E o primeiro projeto que eu fiz foi o Alimenta Curitiba, há 5 anos atrás. A gente está indo para a 5ª edição, agora em dezembro, todo dezembro. E o Alimenta começou doando comida. Daí eu falei, putz, eu estou tapando o sol com a peneira, porque doar não é legal. Você precisa educar e informar. Então, hoje a gente tem um livro dentro do Alimenta, que a gente ensina várias coisas. Como limpar pano de prato com limão espremido, como fazer doce de leite com casca de banana, como fazer melado caseiro com açúcar. Coisas muito básicas, assim. E o Instituto começou. Hoje o Instituto é muito grande, a gente trabalha junto com políticas públicas sempre. Não importa para mim quem é governador, de que partido, não sei o quê. Para mim importa porque eles me ajudam. Eu não tenho como fazer um evento desse porte, 3.000 pessoas, 3 ruas fechadas, guarda municipal, banheiro, tenda, ia custar quase R$500.000.
Então, eu ganho tudo da prefeitura, né? Tenda, barraca, guarda municipal, bombeiro, o ônibus da cidade que traz todas as caixas que são entregues. Então, a gente faz esse evento todo ano com eles e alguns outros eventos, as hortas urbanas, a gente trabalha com eles, né? A nossa parte do Instituto é as sementes e os projetos com as crianças. E hoje, a primeira vez que eu estou trabalhando com o governo, junto com as merendeiras do Estado, que é muito legal, fiquei muito surpresa. Minha filha vendo os vídeos, né? Agora a gente fez um livro com elas. Minha filha falou para mim, mamãe, elas comem muito melhor que a gente, essas crianças. Eu falei assim, mas eu perguntei para ela, mas por que a criança do Estado não deveria comer melhor que a escola particular? Perguntei para a Helena, minha filha. Ué, eu falei, não tem nada a ver. Eu falei para ela, não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Alimento é isso, é justo. E compartilhado, não tem nexo. E é muito legal o trabalho que a gente desenvolveu. Esse é um outro projeto. Então, a merenda do Estado hoje, ela dá o dinheiro para o snack, para aquelas bolachinhas que tem de manhã e pão, é comprado local, da padaria, da senhorinha que faz bolo. E tem todos os dias, é um projeto que o governo fez, muito legal, igual a Coreia, 1960, né, que estava passando fome, miserável. Como que ele transformou a educação? Comida, porque 10 crianças iam para a escola para comer com 6 refeições. Hoje o governo fez mais ou menos isso e nos chamou o Instituto para entrar com a parte de alimentação, ajudar. Né? Eu não faço nada, gente, eu só ajudo, troco receita, a gente compartilha, dá algumas aulas em cada região, porque as marmitas são regionais, porque eles têm obrigado 50% do produto ser da agricultura familiar. Então, tem uns que servem peixe, pacu, né, em Foz do Iguaçu, o outro em Prudentópolis serve charutinho de feijão. Né? Então, assim, é bem variado. E a gente entrou nesse processo faz 5 meses, que está sendo muito legal, não só eu, mas um grupo de gente do Instituto, nutricionista e tal. E a gente foi criando isso, e o Instituto foi crescendo, mas com pessoas. Então, cheguei na sobremesa e no café, mas eu criei esse menu especialmente para vocês aqui da Prazeres. Eu queria poder compartilhar como uma história pode ser moldada tanto da parte política, social, desafios, oportunidades. Nunca vou esquecer do carro vermelho. Oportunidades na vida que a gente tem, e às vezes a gente esquece dessas oportunidades. Então, eu só queria plantar uma sementinha que nada é fácil, mas quanto mais difícil, mais saboroso é o final. Né? Quando a receita é mais complicada, ela é muito mais gostosa de comer. Né? Ceia de Natal não é complicado? Né? Tanto é que acontece, né, a gente, para fazer aquela ceia, só vende uma vez no ano o peru no mercado. Né? Porque é tão complicado de fazer, mas no final é uma delícia. Né? Tanto é que a gente guarda a ceia. Não sei, na minha casa fica 3 dias comendo a ceia, né? Não acaba nunca. É tipo isso, a vida é isso. Quanto mais difícil, mais trabalhoso é a conquista, mais gostoso fica. E essa era a minha mensagem do café, que não deu tempo de falar, mas era mais ou menos isso, o café. Que é o saborear quando a gente chega no final da refeição. O café é tão importante, os petit fours que a gente serve no café, quanto a entrada e os snacks e a panificação que a gente faz no começo. Bom, gente, é isso aí. Fui rápida, cheguei atrasada, mas entreguei. Obrigada, gente. Obrigada. Muito obrigada. E, pessoal, ela chegou e vai embora, né? É uma coisa incrível. Ela veio de avião agora e está indo embora de avião agora. Então, obrigado pelo esforço, Imagina, Manu. Sempre um prazer. Foi maravilhoso. Ano que vem a gente faz outro menu. Vamos pensar em outro. Adorei. É um ano para pensar, né? Maravilha. Obrigada, gente. Obrigada. Bom evento para vocês. Aproveitem. Obrigado. Obrigada, Jorge, Mariela, obrigado. Família Castilho. Obrigada pelo convite. Obrigada. Bom, pessoal, que menu, hein? Que menu e que força, que energia, turma. Que propósito da vida. Que alegria quando a gente vê como a comida pode transformar através de pessoas e como isso faz.